Salve, rapaziada! Primeiro episódio do nosso programa de entrevistas aqui no canal R-City. Está no ar o Tabela Talks, programa de resenha ou entrevista, como você preferir. Já se inscreveu aqui no nosso canal, já deu o like. O vídeo é top hoje, é com o nosso goleiro da Lusa, Tomazella. Então, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, né? Divulgue a palavra do R-City para o máximo de pessoas possíveis. Afinal, além desse vídeo, tem vídeos falando sobre Copa do Mundo, sobre Campeonato Paulista, contratações. O que não falta aqui é conteúdo. Então, compartilha o canal Rivais Sim, Inimigos também, para o máximo de pessoas ter o nosso conteúdo disponível. E para o nosso primeiro episódio de hoje, temos o prazer, né? Eu e o Gustavo temos o prazer de receber o goleiro da Lusa, a Lusa tão querida no estado de São Paulo e em todo o Brasil, o Tomazella. Tomazella, muito obrigado, um prazer estar recebendo você aqui no nosso humilde canal. Uma ótima noite, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Caio. Para mim é um prazer imenso estar podendo participar com vocês aqui, fazendo essa estreia ainda, né? Pô, que legal, cara. Vamos bater um papo aqui bem bacana e vamos falar um pouquinho de futebol. Bora. Bora lá. E boa noite também, Gustavo. Não te cumprimentei, dei moral para o nosso convidado primeiro, mas uma ótima noite para você também. Tá certo. Boa noite, noite de estreia, muito feliz. Agradeci em off, vou agradecer novamente o Tomazella de ter aceitado o convite aqui, de participar do nosso canal. Espero que curta aí o nosso papo aí, a nossa resenha. Opa, show de bola. Eu que agradeço mais uma vez você de estar participando aí. E, Tomazella, como que foi Desde pequeno você sonhava em ser jogador de futebol? Vamos começar lá da sua infância, né? Como que, desde pequeno, sonhava em ser jogador de futebol? Cara, assim, eu venho de uma família de primos na verdade, de tios que sempre gostaram, né, de futebol. É, e eu venho de uma família ali, os meus primos, todos eles jogavam, então eu acabei entrando nesse mundo do futebol através dos meus primos também, por querer sempre estar junto com eles e eles sempre me jogar bola para um lado e para o outro, e eu acabei indo. E acabei pegando gosto, assim, né? Desde pequeno, a gente saía juntos para poder jogar na rua ou pelada na escola. E depois a gente pegou e acabou sendo convidado para jogar num clube da cidade, o futebol de salão. E desde lá, desde aí de os 6 anos de idade, né? Que foi quando eu comecei a jogar no salão, mas quando eu comecei a pegar gosto mesmo foi com 15 anos. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui pegando gosto e aí estamos nessa pegada aí até hoje. E eu gostaria de... Desculpa, Caio. Eu gostaria de só complementar. Pode falar. Gostaria só de complementar e tirar outra dúvida, né? Você falou que começou muito cedo, com 6 anos. Já era como goleiro ou você atuou em outras posições ali na equipe de futebol de salão quando você era menor? Não, eu acho que, como a maioria de todos ali, né, eu sempre quis jogar na linha, né, mas não tinha qualidade para isso e foi notado desde cedo, né. Eu sempre muito gordinho, não gostava muito de correr, mas queria estar jogando na linha. E aí eu tive um treinador, né, meu primeiro treinador no futsal, ele acabou fazendo esse convite para que eu fosse para o gol, para poder fazer um teste. Logo no primeiro treino eu já fui bem e eu falei, pô, meu, legal, uma coisa diferente aqui, né? E aí comecei a pegar gosto e era um lado ali que a competitividade era bem menor, né? Então, onde todo mundo queria estar ali jogando, 10, 15 moleque querendo jogar ali na frente, fazer gols, às vezes acabava ficando de fora, às vezes não jogava, e lá no gol era um ou outro só, às vezes ninguém queria ir, então a oportunidade de estar jogando era melhor no gol. Então eu peguei gosto e desde lá eu comecei a aperfeiçoar e comecei a me dedicar para que
eu conseguisse ali aperfeiçoar os fundamentos de goleiro, e graças a Deus aí a gente conseguiu fazer essa carreira, né? Estamos no caminhando, né? Mas a transição também do salão para o campo foi um pouco difícil, né? Por conta de, de, de noção de espaço e tudo mais, mas sempre dedicado, tentando aprimorar ao máximo ali os fundamentos de goleiro. E você já disse, né? Gostava, preferia jogar na linha no começo. Então, eu imagino que seus ídolos no futebol não sejam goleiros. Quais eram seus ídolos, assim, na infância do futebol? Olha, na verdade, assim, eu não tinha muitos ídolos. Eu comecei com 6 anos de idade, eu não acompanhava muito futebol, assim, né? Quando eu comecei a acompanhar mais futebol foi quando eu já estava inserido ali no gol, né? E aí eu tinha mais como referência os goleiros das antigas. Acho que da minha idade, ali, da geração ali de 90, me inspirava muito no Marcos, Rogério Ceni, Dida, foram uns caras referências assim para mim, né? Então, acho que na linha ali mesmo eu não tive nenhum cara para se inspirar, até porque eu era muito novo, não acompanhava o futebol direito. E quando eu comecei a acompanhar, eu já estava inserido ali no gol, então eu tive esses ídolos aí como referência. E como que foi suas categorias de base, né? Essa etapa tão importante na vida de um atleta e principalmente na do goleiro, né? Acredito que para o goleiro seja até mais importante a categoria de base. Como que foi essa época das categorias de base? Quais aprendizados, quais dificuldades você passou naquela época? Bom, as categorias de base, eu vou falar já da parte que eu já estava no campo, né? Até porque foi quando eu já de casa, eu saí de casa com 15 anos, né, para o mundo aí do futebol. E, meu primeiro preparador de goleiro no campo foi o Dida, né, por coincidência. Ele, não o goleiro, né, desculpa aí o mal entendido. O Dida, porque ele foi goleiro também e ele tinha o perfil também como o Dida. Então, o nome dele é Arnaldo. Hoje ele é treinador de goleiros das categorias de base do Esportivo Brasil. E foi ele que começou a corrigir algumas coisas e dar uns toques ali, né? Eu estava vindo do salão, tinha um pouco de dificuldade por noção de espaço dentro do campo. Então, acho que, assim, a parte das categorias de base, a cada ano que passava era um aprendizado novo, era coisas novas para se aprender, até porque você não consegue aprender uma saída de gol, sendo que você não consegue dar uma passada, né, cruzando a passada para você poder entrar embaixo da bola para você poder atacar. Então, assim, você não dava para queimar etapa. Então, a cada ano que foi se passando, novos fundamentos aprendendo, e, e depois disso eu acabei indo para São Caetano, onde eu fiz minha base mesmo ali de 4 anos, que eu fiquei 2 anos aí nas categorias de base, e depois 2 anos no profissional. Foi aí que eu consegui dar um estirão, assim, por conta de estar treinando junto com um grupo mais velho, pegando orientações. Eu sou um cara muito detalhista, um cara que observa bastante as coisas, então eu treinava com atletas mais velhos, goleiros mais velhos, e naquele momento, para mim, era tudo muito novo, então eu tentava pegar as coisas que eles faziam, as dicas que eles davam. Então a cada treino era um aprendizado. E, assim, a importância das categorias de base é fundamental para o seu crescimento profissional, né? Porque quanto antes você aprende alguns detalhes, que são coisas hoje que você para observar, que já vira automático, né? Você acaba automatizando devido aos treinamentos diários. Às vezes acaba passando despercebido, mas são detalhes que fazem total importância, né, dentro da carreira de um atleta profissional. Então, assim, eu tive muito que aprender e ainda aprendo, né? A gente está sempre numa constante nesse futebol aí, sempre está atualizando, então a gente tem que sempre estar buscando a evolução, mas as categorias de base ali foi fundamental por conta dos movimentos técnicos
os movimentos básicos, né, que você tem que aprender a fazer para que quando chegar no nível profissional ali, isso já esteja automatizado. Show de bola. E agora, continuando, eu gostaria de fazer uma pergunta, avançando um pouco, né? E como você falou, né? São dificuldades, você precisa de aprendizados, de experiências, e a gente já sabe que é muito difícil se tornar jogador de futebol no Brasil, né? Mas, sobretudo, ser goleiro é mais difícil ainda, né? Porque é uma posição que exige muita segurança, e uma vez que alguém conquista aquela segurança, ela fica aí por anos na posição. E com você não foi diferente, né? No Icasa, você foi ter a sua primeira oportunidade como profissional, certo? Certo. Se você puder falar e até dar uma dica para os mais jovens, como manter o foco nesse período aí para não desmotivar, né, lidando aí com essas oportunidades menores que vocês têm enquanto jogadores em formação. Então, Gustavo, é assim, uma posição, como você disse, é uma posição que é bem difícil, porque só joga um, né? E quando você entra e você acaba fazendo uma campanha boa, jogos bons, é muito difícil você ficar trocando. Diferente de um jogador de linha que, por um esquema tático, às vezes está ganhando, está perdendo o jogo, você tem que mudar, acaba tendo mais oportunidade. O goleiro já é mais difícil. Como eu disse para você, no começo no São Caetano, fiquei 2 anos no profissional e não tive a oportunidade de estrear, né? Eu fiquei, porra, no banco do Paulistão, banco da Série B do Brasileiro, e quando é, chegou a minha vez, né, de estar jogando assim, que o goleiro tinha machucado, acabou voltando um outro goleiro lá de empréstimo e acabou assumindo também a colocação, até creio porque eu era muito jovem também na época, então acaba tendo esse receio, vamos dizer assim. Hoje em dia já quebrou já essa ideologia do pessoal, né, de colocar goleiro novo para jogar. Então, hoje em dia, quando você sempre vê goleiros mais novos jogando, até porque os clubes já estão tendo um outro tipo de pensamento para negócio, até para poder negociar os atletas, quanto mais novo, melhor, está colocando na vitrine, mas na minha época não era assim, mas eu soube lidar muito bem com isso, né? Eu sempre tive cabeça boa, eu sempre trabalhei muito forte, esperando a oportunidade, e o que eu tenho para falar é paciência, resiliência, você ter paciência, trabalhar, não se importar, pô, não estou indo para o jogo, desanimar, deixar de trabalhar, porque assim, por mais que você ache que você está fora, o futebol não tem dessa, né? Amanhã você pode estar jogando e se você não estiver preparado e não for bem, aí que você vai ser difícil ter uma nova oportunidade. Então, é você sempre estar trabalhando, se dedicando, aperfeiçoando e esperar a sua oportunidade, né? Uma hora ela vai chegar. Então, esteja pronto a qualquer momento, porque assim que surgir a oportunidade, você tem que agarrar e mostrar, né, que você está preparado para aquele momento, caso volte novamente a ficar no banco ou não ter oportunidade, na próxima oportunidade já não vai gerar dúvida mais nos treinadores de colocar esse goleiro. Então, isso que eu fiz, eu fui resiliente, fiquei esses 2 anos no profissional, adquirindo experiência, trabalhando com grandes goleiros, que eu tenho referência também, um deles é o Luiz, que permanece no São Caetano ainda, é um cara que me ajudou muito nessa transferência aí, né, da base do sub-20 para o profissional, nessa transição, foi um cara que me ajudou muito, e depois disso aí, 2012, também no estadual, eu acabei indo para o São José emprestado, que eu não joguei também, e a primeira oportunidade que eu tive foi jogar o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Icasa, foi diante do Cuiabá, no empate, ainda eu fui considerado o melhor jogador em campo. Então, assim, trabalha, se dedique, espere, porque uma hora ou outra a oportunidade vai chegar e você tem que estar preparado. Perfeito. E você atuou, você é de Botucatu, aqui em São Paulo, né? Interior de São Paulo. E no início da sua carreira você acabou atuando no estado de São Paulo. E um pouquinho mais para frente você foi para o Icasa, como você mencionou agora, foi para Caldense, para o Luverdense, foi para outros estados brasileiros. Você muito jovem,
sentiu alguma dificuldade na adaptação? Como que foi essa mudança de estados tão jovem e buscando, né, um espaço no futebol nacional? Como que foi essa experiência em outras regiões do país? Olha, eu acho que assim, a experiência, um pouco mais da dificuldade que eu tive foi aqui mesmo dentro do estado de São Paulo, né? Por ter saído muito jovem de casa, com 15 anos, e estar distante da família, né? Morando em alojamento, muitas vezes sem dinheiro ali para poder pegar as passagens para ir embora para casa. Então, as dificuldades que todo mundo encontra no começo de carreira, né? Mas quando eu comecei a sair para fora, para outros estados, acho que a única parte de adaptação mesmo foi em relação à cultura, à alimentação, essas coisas que mudou bastante, né? Eu já estava já um pouco já acostumado com distância e tudo mais, então foi mais a questão de adaptação, de clima, porque lá no Nordeste, lá no Ceará, muito quente, a comida também totalmente diferente do que a gente está acostumado a comer, né, os temperos, então isso aí foi um pouco que levou um tempo ali para eu gerar essa adaptação, mas foi bem tranquilo quanto a isso. Acho que a maior dificuldade que eu tive mesmo foi logo no começo, né, quando eu saí de casa, por ser tudo muito novo, sem experiência nenhuma, então acho que eu soube lidar aí com essa adaptação tranquilo em relação aos outros estados. E ainda falando de dificuldades, né? Teve algum momento da sua carreira que você chegou a passar perrengues mesmo, em relação a tudo, atraso de salários ou estrutura abaixo do esperado, você longe de casa, chegou a bater aquele desespero em algum momento, ou quando você era jovem, ou até agora mais experiente? Sim, a gente sempre passa, né, por perrengues, né? Eu acho que isso só nos fortalece, né, para nossa sequência. Se você pegar aí, acho que 95, 98% dos atletas, quando começaram ali nas categorias de base, todos eles passaram por perrengues, todos eles tiveram atrasos de salários, passaram por dificuldades, e comigo também não foi diferente, né? Eu passei por alguns clubes que é, fiquei sem receber, né? Meu, você conta com o seu dinheiro ali no final de mês e acaba ficando sem receber, 2, 3, cheguei a ficar 4 meses sem receber. É bem complicado, é bem difícil isso, mas é muita realidade do futebol, né, que se passa. Graças a Deus, de um tempo para cá, eu só tenho pegado times que são corretos, que honram seus compromissos, que dão estruturas para a gente poder trabalhar, e isso aí começa a gerar resultados, né? Você começa a ver que são times que sempre estão chegando, né? Mas acho que assim tive problemas, né, em relação à moradia também no início, de morar embaixo de arquibancada, de, de não ter alimentação. Muitas vezes a gente fazia uma vaquinha entre os jogadores ali mesmo e descer para comprar um refrigerante, comprar um pão para poder comer alguma coisa, de não ter dinheiro para voltar para casa, de passagens e tudo mais. Mas isso foram coisas que só, só me fortaleceu, né, diante de todo o cenário ali da carreira, porque são coisas que você acaba passando para depois lá na frente, quando você vir acontecer novamente, você já está preparado para aquilo, né? Saber lidar com a situação. Graças a Deus, hoje eu vivo um momento muito bom, né? Aqui na Portuguesa, é um clube que está se reestruturando, é um clube que está muito organizado, tem, profissionais aqui excelentes, de caráter, então são pessoas aqui que estão fazendo coisas aqui na Portuguesa que só nos deixa mais feliz em poder trabalhar e com a cabeça só dentro de campo para poder trabalhar e buscar os objetivos que a gente traçou no começo da competição. E, Tomazella, você falou sobre essas dificuldades, não sei nem se foi na época das categorias de base ou se já foi profissional, mas enfim, você saiu muito jovem da sua casa, nunca bateu aquela vontade, mesmo você falando muito sobre resiliência, força de vontade, que só chega lá quem realmente se dedica, né? Igual você se dedicou. Mas não bateu aquela vontade de voltar para casa, voltar
pro colinho da família? Nunca bateu essa vontade? Não, com certeza, cara. Os perrengues que eu passei, né, a maior parte deles foi nas categorias de base, e, e realmente bate aquela vontade de voltar para casa, né? Você tá longe de tudo, de uma situação onde que, meu, você fala, meu, em casa ali, meu, eu tenho ali uma comida para comer, uma cama para descansar, todo lado da minha família, eu sei que ali eles vão fazer de tudo para não me deixar faltar nada. Então, dá realmente vontade. Só que quando você para e pensa, meu, eu saí de casa com 15 anos, eu já tinha um propósito, eu já sabia o que eu queria, né? E, assim, a opção de voltar, de desistir, ela existiu, mas a minha vontade de continuar e buscar o meu sonho, ela sempre falou muito mais alto. Então, acho que isso me ajudou também bastante a eu passar por todas essas dificuldades. Perfeito. E em 2019 foi um ano bem importante na sua carreira, né? 2019 você chegou no Santo André, né? No Ramalhão, e atuou lá no Paulistão da A2 e conquistou o título da A2. E você conquistou outros estaduais, conquistou o Campeonato Mato Grossense anteriormente, mas pelo que a gente sabe, foi um título que você acabou sendo mais participativo, foi pelo Santo André em 2019. Na época, você acabou saindo logo após o título da A2. O que aconteceu para você sair e você imaginava continuar no Santo André para disputar a elite do Paulistão no ano seguinte? Ou foi uma vontade sua deixar a equipe naquela temporada? O que aconteceu? Pois 2019 foi um ano muito especial assim na minha carreira, não só pelo título, mas pelo que eu tinha passado no ano anterior. Eu fiquei 19 meses parado, voltando de uma cirurgia, né, no ombro. Então foi um momento que passou um filme na cabeça também em 2018, de estar somente treinando, mas sempre se dedicando, porque eu sabia que uma hora ou outra ia aparecer uma oportunidade e eu precisava estar preparado. E aí apareceu a oportunidade de Santo André, e depois de 19 meses eu voltei a atuar. Fizemos uma grande competição, né, tendo acesso e sendo campeão. E logo em seguida eu conversei com o pessoal lá, com a diretoria, e a princípio ali no segundo semestre eles tinham somente a Copa Paulista, eles queriam colocar o time do pessoal que vinha jogando menos, o pessoal lá do sub-20, para colocar um pouco os meninos para jogar, porque era uma competição onde não tinha tanto investimento, e aí eles preferiram jogar com os meninos, e eu não tive como dar sequência ali. Eles tinham até interesse de estar continuando comigo para jogar o Paulistão, né, no ano de 2020, e eu também, a gente até chegou a conversar, mas acabou por fim não dando certo. E eu acabei acertando com o Água Santa, né, para a sequência daquele ano, para o segundo semestre, onde tinha a Copa Paulista também, onde eles estavam querendo montar um time, inclusive foi 11 jogadores de Santo André que a gente tinha lá, junto com o treinador. Acabou indo para o Água Santa, para um projeto também bacana, para a gente chegar na Copa Paulista e tentar ganhar uma vaga para o Campeonato Brasileiro, e posteriormente também ficar, porque foi feito em 2019, teve a fusão do Red Bull com o Bragantino, né? Então acabou gerando a vaga, né? Por terceiro melhor colocado, que o Água Santa acabou é, recebendo para jogar o Paulistão. E aí eu tive essa oportunidade também de dar sequência, né? Do segundo semestre na Copa Paulista lá de 2019 e já ficar para o Paulistão no Água Santa de 2020. Show. E aí você então não disputou a Série A1 pelo Santo André, mas disputou pelo Água Santa, né? Como você mesmo já antecipou. E conta pra gente como que foi essa experiência aí no Netuno, como que foi atuar aí pelo time de Diadema? Cara, foi bem legal, meu, assim, um time também, um time novo, um time também muito sério, com profissionais também ali querendo é, fazer o futebol é, dentro do Água Santa ali se potencializar, né,
E para mim ali foi uma surpresa muito grande, né? Pela estrutura que eles nos forneceram. Você chega lá no estádio de Inamar, meu, a estrutura que eles têm lá meu, é gigantesca, de academia, do vestiário, com banheiras, é coisa assim que muitos times não têm, né? Então, para mim foi uma grande surpresa e para mim também foi uma grande honra poder vestir aquela camisa, né? Uma camisa que em tão poucos anos que tem dentro do futebol, já conquistando, né, esses acessos, chegando à elite do futebol paulista, que a gente sabe que é o estadual mais difícil, né, no Brasil. E eu tive a oportunidade também de estar estreando, né, jogando a primeira vez o Campeonato Paulista da Série A1. Então vai ficar sempre marcado essa passagem que eu tive pelo Água Santa, por tudo isso, pela minha estreia pelo Paulistão. E foi um time que eu tenho também, é um time que eu tenho muito carinho, porque eu sempre fui muito bem recebido pelos torcedores, pelos diretores, pelo staff que estavam lá também, né, naquele ano. Então é um carinho que sempre vai ficar também. Essa equipe do Água Santa, né, como você falou, tinha um projeto maior, né? E tinha como diretor esportivo o Marcos Assunção na época, certo? Certo. Ele tinha esse contato com os atletas direto, ele conversava com vocês, passava ali a experiência dele para vocês, ou a atuação dele era mais questões fora de campo, mais questões burocráticas mesmo? Era uma mistura assim dos dois, né? Ele sempre ficava ali por trás, né? Administrando, resolvendo os problemas, mas sempre que dava ele estava presente, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Quando um diretor está próximo ali também, ainda mais um cara como ele, com a bagagem que tem, a experiência que tem, de estar sempre junto com os atletas, isso é muito válido. Sempre conversando, sempre pós-jogo também conversando com os atletas durante o treinamento, não era todos que ele conseguia ir, mas sempre que ele podia, ele sempre estava lá presente, e isso é muito válido, né? Quando você tem um cara com uma bagagem daquela, com a experiência que tem, e está ali sempre nos ajudando, isso daí é um baita incentivo e crescimento, né, para todos nós atletas. Podia ser um reforço pro Água Santa ali no momento que tivesse uma falta ali, né, para ele cobrar, mesmo de terno mesmo, podia entrar ali e cobrar a falta, porque ia fazer diferença para a equipe, não ia não? Exatamente. Vira e mexe, ele pegava umas bolas também lá quando terminava treino, fazia pronto pro jogo, né? A gente fazia um pouco de bola parada e terminava o treino, ele descia com a chuteira dele, colocava e ficava batendo umas faltas lá. Falava pra você, é difícil, hein, cara? Eu vi poucos bater na bola como ele bate, meu. O cara é diferenciado. Tem que tirar o chapéu para ele mesmo. Eu acredito que tenha sido um dos últimos grandes batedores, pelo menos no futebol brasileiro. Eu não lembro de outro após ele que faz tanta diferença assim numa hora de cobrança de falta. Realmente. Exatamente. Eu também faz tempo que eu não vejo. Um cara que era diferente, tinha isso como um ponto positivo, né? Ainda mais no futebol, que hoje em dia, às vezes um detalhe ali, uma bola parada resolve tudo, né? Então, precisamos de mais como ele, né? Achei que tem um cara também aqui no nosso time, o Daniel Costa também, que ele na bola parada, ele é diferenciado demais, não só na bola parada, né? Ele faz nosso time andar ali. Mas ele tem um diferencial dele também, que é essa bola parada, que tem nos ajudado bastante. Perfeito. E falando sobre a Lusa, né? Você já tá falando de alguns jogadores da Lusa. Após o período de pandemia, você chegou na Portuguesa. A Portuguesa que, pô, todo mundo sabe, a Lusa foi finalista em 96 do Campeonato Brasileiro. Tiveram grandes times, sempre estava ali beirando Série B, Série A, sempre estava na elite do Paulistão e viveu uma grande crise por más gestões. Enfim, não cabe a nós, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com a Lusa, o quanto a Lusa foi prejudicada no decorrer dos anos. Como que foi sua chegada na Lusa após esse período de pandemia? Como que foi o convite? Você se sentiu seguro para ir, mesmo sabendo de tudo que a Lusa vinha passando nos últimos anos? Olha, quando eu recebi o convite a primeira vez,
Eu não pensei duas vezes, porque a Portuguesa é um time que tem uma tradição, um peso na camisa gigantesco, né? Então, pela história que tem no futebol, pela tradição, pela torcida, como eu disse, eu joguei aqui um pouco no estado de São Paulo, joguei contra a Portuguesa, assim, muito difícil jogar contra a Portuguesa com a torcida lá no Canindé, bem complicado. E na minha época até de base, quando eu estava jogando no São Caetano, a gente sempre se enfrentava, né? E eu lembro que, todo mundo queria jogar na Portuguesa, né? Tinha como uma referência ali, né? E quando eu recebi o convite, mesmo sabendo de todas as dificuldades que a Portuguesa tem passado nos últimos anos, eu vi uma oportunidade de estar vestindo uma camisa de um grande clube, né? Sabia que as coisas estavam ali, um projeto para reestruturar a Portuguesa, e quando eu aceitei de bate-pronto, eu já aceitei o convite, e a gente já no primeiro ano ali, já final de 2020, a gente já conseguiu, no ano centenário da Portuguesa, já conseguiu um título ali para marcar a história. Show de bola. E como você falou, né? Todos nós temos esse sentimento de que todo mundo queria jogar na Portuguesa, e a Portuguesa era um time a ser batido, né? E você falando das lembranças que tinha, eu lembrei também que eu, quando era menor, eu sou São Paulino, e quando São Paulo jogava contra a Portuguesa, a gente visitava o Canindé, né? E sempre tinha muitos torcedores da Portuguesa empurrando o time, enfim. Como você sente essa relação do torcedor atualmente? Tem aquela cobrança? Os torcedores estão presentes na rotina do time? Eles cobram para que a Portuguesa volte a ser um time que figure aí nas primeiras divisões? Você sente essa cobrança da torcida da Lusa? Olha, a cobrança, acho que ela sempre vai ter dentro do futebol, né? E falando de Portuguesa, num time grande, um time de tradição, um time que conquistou tudo que conquistou, é natural ter a pressão, e a pressão tem que existir dentro do futebol, né? Então, a gente sabe, né, no momento que a Portuguesa se encontra, e a gente sabe também o que o torcedor tem passado nesses últimos anos, né? A gente sabe que o torcedor está muito machucado, né, por tudo que vem passando, e é natural que a pressão chegue, né, até nós. E isso aí é bom, a gente ter essa relação de torcida, saber o que eles pensam, saber entender o que eles passam, né, para que a gente possa também mostrar que nós estamos juntos, né, que nós atletas estamos juntos, né, dentro da competição, fazendo parte da estruturação, que todo mundo quer o mesmo objetivo, né, todo mundo quer reerguer a Portuguesa, recolocar ela na série A1 do Campeonato Paulista, colocar ela novamente no cenário nacional, no brasileiro. E é legal que nessa sinergia de torcida e jogadores, nesse campeonato está sendo bacana, né? A gente vê nos jogos dentro de casa, a torcida indo, apoiando, cantando do início ao fim, jogos fora também, eles fazem caravana, não mede esforço para poder estar junto, para poder estar torcendo, cara, isso só nos motiva a estar correndo mais dentro de campo por eles, né? Que a gente sabe, né, da história da Portuguesa, de tudo que ela passou. Então, a gente está com uma oportunidade gigantesca na mão, né, de poder recolocar a Portuguesa no cenário ali da primeira divisão novamente do Campeonato Paulista. É natural que tenha essa pressão, mas é uma pressão que a gente entende, né, pelo momento. Logo na primeira temporada que você chegou, Portuguesa passou muito veneno nos anos anteriores, mas você chegou numa temporada importante, uma boa temporada para a Portuguesa. Vocês conquistaram a Copa Paulista depois de 7 anos que a Portuguesa não conquistava nenhum título. A Portuguesa conquistou a Copa Paulista, voltou a figurar no cenário nacional, disputou a Série D do Brasileirão. O que mudou depois desse título? Foi mais tranquilo a pressão da torcida? O que mudou dentro do clube? Como que foi a conquista dessa Copa Paulista em 2020? O Caio cortou um pouquinho depois que você me falou aí o que mudou depois desse título.
Não, beleza, só complementando, o que que mudou depois do título? A pressão da torcida, ela acabou diminuindo com a conquista do título, dentro do clube, como que foi o apoio dos dirigentes, o que que ocorreu dentro da Luz após a conquista dessa Copa Paulista? Olha, na pressão ela não diminuiu, cara. Assim, a pressão ela sempre vai existir, né? Isso é natural e isso precisa existir dentro do clube, né? Como eu disse, como se trata de um grande clube, sempre vai ter essa pressão e ela é normal e ela tem que existir. Mas foi muito gratificante poder chegar no primeiro ano, né, de estar disputando um campeonato pela Portuguesa, você já conquistar um título. Isso aí você acaba, meu, você fica marcado para a história do clube. No outro ano, quando inicia a competição, os torcedores eles já estão mais próximos, né? Não tem aquela desconfiança, né? Do que você chegar e você não ir bem, e o time não conseguiu alcançar os objetivos. Aí no próximo ano vira, gera dúvidas. Então a gente começou 2021, ó, tendo a pressão, que era normal, porque daí a pressão era para a gente voltar, né, para a elite também do Paulistão. Mas a torcida, a gente percebeu que a torcida estava mais próxima, né? Já estava um pouco mais próximo de nós atletas, mas a cobrança ela sempre existiu, mesmo tendo parte da torcida, como nós jogadores mesmo, a gente se cobra muito no dia a dia para conquistar os objetivos que nós também a gente acaba traçando na pré-temporada, junto da direção, comissão técnica, porque quando a gente entra numa competição, todo mundo entra para vencer, todo mundo tem os mesmos objetivos, né? Então, a pressão ela existe de toda parte, da parte da diretoria, da parte dos jogadores, né, e da torcida também naturalmente. E a Lusa é uma equipe, né? A equipe que você tem tido uma boa sequência de jogos, né? Já são 3 temporadas, né? Você está na sua terceira temporada pela Portuguesa e foi destaque principalmente nas últimas duas. Eu queria saber, você considera que hoje você está vivendo o melhor momento da sua carreira? Olha, acredito que sim, assim, dentro do cenário, eu tive um grande momento também pelo Santo André, na mesma divisão, e hoje eu vivo um grande momento, né? Eu acho que esse momento é um momento especial que eu estou vivendo, por se tratar também de portuguesa, de entender todo esse projeto de reformulação, de ter essa sequência, né, de jogos, de me firmar. Eu acredito que sim, pelos resultados que a gente vem conquistando, pelos números que a gente tem dentro da competição. Então, eu acredito que hoje eu tô vivendo, não só eu, mas nossa equipe, né, está vivendo um grande momento aí dentro da competição. E, Tomazella, sei nem. Vou fazer a pergunta. Se você não quiser responder, pode ficar tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, a gente corta essa parte. Como que você está mantendo o foco, né? A gente sabe que você está passando por um problema pessoal, né? Um problema familiar. Como manter o foco profissional lá na Lusa, separando isso tão bem, né? Você está vivendo uma fase muito boa profissionalmente, está passando por essa dificuldade que será superada com certeza absoluta, mas Amém. como o Tomazella tem cabeça para passar por tudo isso? Olha, já passei por tantas situações na minha vida que eu achei que eu era forte, viu? Mas essa aqui tá superando, cara. Eu vou falar a verdade. É bem difícil. No começo, quando eu descobri essa doença do meu filho, é, já de imediato na minha cabeça veio ter uma pausa na minha carreira, né? Eu falei, vou pausar minha carreira um pouco, quero estar mais próximo da minha família, do meu filho, da minha esposa, para dar toda a assistência para eles necessária. Só que Deus é tão maravilhoso que ele faz as coisas tudo na hora certa, né? Eu descobri que meu filho estava com câncer 4 dias depois que eu saí de férias, né? E eu tinha 30 dias de férias. Então, todo esse momento que eu passei com meu filho, desse choque imediato que a gente recebeu da notícia, eu estava de férias. E me fez repensar muitas coisas, né? Então, um momento um pouco crítico, né? De cirurgia, de saber
o que vai ser amanhã, como vai ser, de esperar para ver o que era, o que não era, se o tumor era maligno, se era benigno. Então você vive uma ansiedade, a sua cabeça fica a mil, você não dorme. E, e o que tem me ajudado muito foi logo quando voltou a representação nos treinamentos, eu olhava para o meu filho e eu via, parecia que ele não estava passando por nada, assim. Ele é um menino que está sendo, muito forte, e ele tem passado muita força para nós, né? Então, foi através disso que me fez ficar com a cabeça mais tranquila, de sair de casa e ver que ele está bem, de treinar, de voltar, ver que ele está bem, ver que é dia após dia, né? Porque é uma luta diária, dia após dia os exames dele sempre melhorando. É claro que tem algumas recaídas dentro das quimioterapias que ele acaba fazendo, a imunidade cai, tem que fazer transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, mas você olha para ele sempre com aquela energia que eu não sei de onde sai, sabe? Ele é um menino muito forte e ele tem dado muita força para nós, né? E eu também tenho uma companheira aqui, uma guerreira, minha esposa, que é de tirar o chapéu por tudo que ela faz, assim, cara. Ela tem sendo uma guerreira, ela parou de trabalhar para ficar 24 horas, né, à disposição ali para o meu filho. E a gente sabe, né, só nós sabemos aqui dentro de casa como é difícil, né, uma criança de 4 anos que fez agora em janeiro, tem toda essa energia de não entender o que está acontecendo, de querer fazer as coisas, e você está trancado dentro do apartamento, vivendo dentro de uma pandemia que já é difícil você sair de casa, de não estar podendo do nada, né? Você não pode mais frequentar a escola, você não pode encontrar os amiguinhos, você tem que ficar só dentro de casa. Então, assim, haja criatividade, né, para você ficar com a criança, né, 24 horas por dia dentro de casa. Mas graças a Deus ela está tirando de letra e eu olho para eles aqui em casa, vejo que eles estão bem, vejo que meu filho está bem. Cada exame que ele faz, a imunidade dele subindo, os exames dele bem, e isso faz com que eu consiga chegar no meu trabalho e estar 100%, né, atleta profissional lá no meu ambiente de trabalho. Quando eu venho para casa, eu desligo de tudo, fico 100% pai, porque eu preciso dar uma força para minha esposa também, que chega em casa, ela está bem exausta, assim, cansada por conta do dia com ele. Mas acho que, assim, a chave mesmo para eu poder estar focado e trabalhando é a força que ele tem passado para nós aqui. Que notícia boa, parabéns pela força da sua família. A família é tudo no fim das contas, né? Com certeza, Então, com certeza. você disse que ele está melhorando, fico feliz por saber disso, mas enfim, estarei em oração, não sei qual é a sua religião, e todo mundo que estiver Muito acompanhando, eu obrigado. tenho certeza absoluta que estará em vibrações positivas. E Muito falando só, obrigado, muito obrigado. E imagina que pode é ter isso. certeza que a gente recebe todas essas vibrações positivas, todas as orações, a corrente de oração está sendo muito grande, e eu tenho certeza que isso aí, a gente consegue transmitir isso para ele, e essa força que ele está tendo, eu não tenho dúvidas que seja disso aí, desses pensamentos positivos que todos estão fazendo, pelas orações, não tenho dúvida disso. Muito obrigado também pela força aí e pelas orações. Imagina que é isso. E a Luz ela já está garantida na fase final do Paulista, então o peso da fase final assim já garantiu a briga agora é pela liderança, né, geral no Campeonato Paulista, né, da A2, para, entre aspas, né, que a gente sabe que nunca é, pegar um caminho um pouco mais fácil nas próximas fases. Só precisa de um empate na próxima fase, na próxima partida, que é contra a Portuguesa Santista, e vocês só perderiam a liderança em caso de empate se o Oeste fizesse uma goleada histórica, né, na próxima partida que vai ocorrer no próximo final de semana. Você considera, é complicada a pergunta, mas eu vou fazer. Você considera a Lusa como a principal favorita para a conquista dessa A2 e, consequentemente, para o acesso pela campanha que vem sendo feita até agora? Olha, o Campeonato Paulista da Série A2, ele é muito competitivo, né? Ele é muito competitivo. A gente sabe das dificuldades que são, você vê outras equipes também chegando. Eu não coloco como favoritismo, porque, assim, a gente sabe que a gente está fazendo uma campanha muito boa, né? Mas quando a gente se fala de mata-mata, é outro campeonato, né? Então, a gente sabe que tem grandes equipes também, que já se classificaram,
Então, acho que o foco maior nosso é primeiro passar agora pela Portuguesa Santista, porque é fundamental a gente buscar esse objetivo nosso, que a gente sempre traçou desde lá no começo da pré-temporada, que era a gente conseguir classificar em primeiro, para que a gente conseguisse ter o jogo de volta, né, do mata-mata, com mando de campo, né, junto da nossa torcida. Então, esse sempre foi o nosso objetivo, e em sábado a gente vai em busca disso, né? Em busca de fazer um grande jogo diante da nossa torcida, de buscar a vitória. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil também. A Portuguesa Santista, ela vem de uma goleada também nessa última rodada, e é um time que sofreu também poucos gols na competição. Se eu não me engano, sofreram oito gols, se eu não me engano, que eles sofreram na competição também. É um time que leva poucos gols, mas a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe bem difícil, mas a gente vai buscar, né, a vitória, né, a todo tempo, né, que é a característica da nossa equipe, sempre está buscando, sempre jogando para frente, buscando um resultado. E depois, conquistando essa primeira colocação, aí começa os mata-mata, né, que é totalmente outro campeonato, página virada. O que a gente fez na primeira fase ali vai ser bom para a sequência mata-mata também, porque se a gente for passando, vai somando pontos também, a pontuação continua. Então a gente sabe da importância de a gente estar terminando aí em primeiro lugar, essa primeira fase, e aí depois o mata-mata é complicado, né? É um jogo que a gente precisa ter a atenção redobrada, evitar ter né, dar bobeira, porque esses jogos assim de mata-mata, os detalhes fazem toda a diferença, né? Então a gente tem que entrar ligado sempre do início ao fim do jogo ali para não ser surpreendido. Exato. E das 14 partidas que a Portuguesa disputou até aqui, na Série A2 do Paulista, o seu gol, né, o gol da Portuguesa, o gol de Tomazella, não foi vazado em 9 oportunidades, né, que mostra uma defesa muito segura, né, que conta com nomes experientes, né, você tem outros companheiros como o Luiz Ricardo, que atuou em equipes de mais nome, o Luizão Barba, enfim. Você acha que, como você mesmo disse, né, é um campeonato muito competitivo. Você acha que a experiência faz diferença, né, a ponto de tirar um pouco esse peso dessa questão mais física? Você acha que a experiência que vocês têm como atletas pode levar a Portuguesa mais longe? Olha, eu acho que assim a experiência ela ajuda muito, principalmente em jogos decisivos, né? Em jogos de pressão, em jogos de que você precisa de resultado. Então, às vezes ali você está um pouco mais eufórico ali dentro, como você consegue segurar um pouco mais ali os meninos, controlar um pouco mais ali a ansiedade, né? Conseguir controlar o jogo, saber o momento de segurar ali uma partida quando está sofrendo um pouco de pressão. Então, acho que assim, a experiência ela é muito válida, ela ajuda demais nesses momentos decisivos, né? Hoje a gente tem um sistema defensivo muito sólido, né? Sofremos 5 gols dentro da competição. Eu costumo falar que esse mérito aí de defesa menos vazada, ela é de todo o grupo, né? De todo o elenco, porque a nossa defesa ela já começa lá no ataque, né, com os extremos nossos apertando, com os atacantes nossos pressionando ali os zagueiros, para que a bola não chegue boa ali pro pessoal ali que arma o time adversário. E, então, assim, com essa pressão lá na frente, as bolas acabam chegando um pouco mais mascada para a gente lá atrás. Então, assim, o mérito dessa defesa sólida dentro da competição é de toda a equipe. E eu acredito sim que a experiência ela ajuda bastante, né, nas tomadas de decisões, de segurar um pouco, controlar um pouco o jogo nos momentos ali que estão sofrendo uma pressão, saber o momento certo de segurar, saber o momento certo de acelerar o jogo. Eu acho que isso aí é muito importante. A gente tem uma equipe bem mesclada ali entre alguns meninos com outros caras mais experientes, rodado, que conhece a divisão também. Então, acredito que esse elenco ele foi montado muito dentro disso, né? Dentro do que a divisão pede para a gente, né? Então, foi bem montado, foi um grupo montado a dedo, né? Para que a gente possa estar buscando esse acesso. Então, continuar da forma que a gente está, se dedicando, trabalhando,
para a gente conseguir, né, alcançar esses objetivos que a gente traçou lá no início da competição. Está sendo modesto, humilde, mas eu acompanhei alguns vídeos aí nesse Paulistão. Teve lances ali que a bola acabou vazando, ali acabou passando pela defesa, que é inevitável, né? Acontece. E você tava lá, eu vi até alguns comentários, né? Que não passa nem Wi-Fi no gol da Lusa, você pegou pênalti, pô, você tá vivendo um puta de um momento também. Então, méritos também a você que vem fazendo uma grande campanha nessa A2 e ajudou e acabou livrando a Lusa de alguns empates ou derrotas, né? Que poderia mudar até a posição da Lusa nesse momento da competição. Não, obrigado, obrigado. A gente trabalha, né? A gente trabalha bastante dia a dia forte para isso, para quando a gente ser solicitado, a gente conseguir corresponder à altura, né? Então, é difícil, tem jogos que a bola não chega e aí, né, você passa parte ali do jogo sem chegar muita bola, e quando chega, você precisa corresponder, né? E esse acho que é um momento mais difícil, porque é um momento que você precisa manter mais a concentração. Quando a bola não chega, você acaba naturalmente, às vezes, ficando um pouco disperso. Então, você precisa sempre estar concentrado para poder corresponder quando exigido, né? Graças a Deus, as oportunidades que eu tive ali que demonstrar, eu consegui ajudar a Portuguesa. E o comandante da Lusa nesse projeto, né, nessa boa fase, nessa primeira fase da A2 do Paulistão, é o Sérgio Soares, né? Campeão estadual por 3 estados diferentes, muito experiente, treinou grandes equipes do futebol nacional. Como que vem sendo trabalhar com alguém que é tão qualificado, conhece tanto da bola como o Sérgio Soares? Então, Caio, cara, para mim está sendo muito gratificante, né? Acho que a cada campeonato que você acaba jogando, né, treinadores diferentes, você sempre acaba pegando alguma coisa ali, né, aprendendo alguma coisa com os treinadores, né? E você pega um pouquinho de cada um para você poder levar ali para a tua carreira. E, pô, o Sergião é um cara sensacional, assim, é um cara que é extremamente competente, é um cara sério, quando tem que brincar, brinca, mas a hora que entra ali dentro de campo, nos treinamentos, é um cara que ele não gosta nem de empatar, de perder, meu, nem passa bala pela cabeça, então é uma coisa que bate sempre na tecla, a gente sempre está buscando vitória, a gente tem que entrar para vencer, então você olha para o cara, é um cara que é extremamente positivo, né, e, pô, a bagagem que o cara tem, a experiência que ele tem, meu, isso aí só ajuda, né? É um cara que conhece também a divisão, já trabalhou com algumas equipes dentro dessa divisão, então é um cara que é sensacional como pessoa e como treinador, é inquestionável, assim, né? A campanha que a gente está fazendo se deve muito a ele também, né? Pelas coragens, por forma de colocar o time para jogar, de mudanças. Então, tem um grande dedo dele ali dentro dessa campanha que a gente vem fazendo. E caminhando aqui para a parte final, né, do nosso bate-papo, Tomazella, quais são os seus projetos futuros para a carreira? O que você almeja daqui para frente? O que você tem como ambição, né, para conquistar aí na sua carreira hoje? Olha, inicialmente, assim, cara, hoje o meu foco maior é recolocar a Portuguesa na Série A1 do Paulistão e recolocar também ela no cenário nacional, né? Eu criei um carinho muito grande, né, com a Portuguesa e eu tive oportunidades, como eu disse em outras entrevistas, de sair esse ano, mas eu optei por ficar na Portuguesa porque quando eu cheguei com esse projeto de reestruturação, eu acabei, o ano passado a gente não conseguiu acesso e eu acabei ficando com esse negócio pô, vou sair da Portuguesa, eu vou sair sem cumprir, né, o que eu estava almejando, né? Então, eu decidi ficar e a gente está buscando isso. Eu vou buscar a todo instante também recolocar a Portuguesa na Série A1 e também buscar recolocar ela no cenário nacional. Esse é meu primeiro
meu primeiro objetivo aqui dentro da Portuguesa e nesse passo que caminha da minha carreira. E depois, mais para frente, é difícil a gente falar, assim, né? Claro que eu tenho muita vontade de jogar fora do país, mas a gente sabe que das dificuldades por conta de idade também, mas, cara, acho que eu estou num momento que eu estou começando a virar a chave de começar a pensar, meu, ter uma carreira gigantesca aqui dentro da Portuguesa. Então, acho que o meu foco maior mesmo agora no momento é estar seguindo carreira aqui dentro da Portuguesa e tentar recolocar ela aí o mais rápido possível no cenário nacional, brasileiro, Série C, Série B, Série A. E acho que quando estiver lá e tiver a oportunidade de estar aqui dentro ainda, eu vou estar. Então, acho que é, o meu, o meu objetivo maior é tentar fazer história aqui dentro da Portuguesa. Eu vou dar uma dica para as equipes italianas, né? Porque o Tomazello ele tem cidadania italiana, não é, Tomazello? Então, assim, equipes da Itália Tenho aí sim. que quiserem, né? Pode chegar com uma proposta. Quem sabe, né? Jogar a Série A italiana seria uma boa. Não, pois é, mas a gente sabe que das dificuldades que é, né, para você ir para fora, num time também que seja correto, ainda mais no meu lado, né, que eu sempre trabalhei sozinho, não tenho empresário, nada, eu sempre negociei meus contratos, sempre que conversei com as equipes e tenho me empregado nos clubes que eu joguei sempre através do meu trabalho ali, né, então a gente sabe também que precisa ter esse intermediário, né, para poder abrir as portas, mas é como eu falei, a gente tem um desejo, mas o meu foco maior agora é aqui dentro da Portuguesa, quem sabe fazer uma carreira brilhante aqui e dar sequência para fazer história aqui dentro desse clube. E o seu contrato vai com a Luz até novembro, né? A princípio, né? Óbvio que ele pode ser renovado. E após a disputa da A2, que para você, né? Se Deus quiser, com o título, né? Da Portuguesa, um acesso para a Série A, depois a Portuguesa não tem mais calendário. Tem a disputa da Copa Paulista, mas não tem nenhuma competição nacional a ser disputada. É, Existe alguma possibilidade de empréstimo para outras equipes, disputar um Brasileirão, Série D, C ou B, enfim, quem sabe? Existe essa possibilidade ou o seu plano é permanecer na Luz até pelo menos até o final do seu contrato? Olha, o final do meu contrato é até final de novembro desse ano. E, cara, assim, a minha intenção é dar continuidade na Portuguesa aqui para buscar. Como eu falei assim, eu almejo conseguir a vaga novamente, chegar, ser campeão da Copa Paulista, de ter mais um título e de colocar a Portuguesa no Brasileiro da Série D novamente o ano que vem. Claro que a gente entende, né, que a gente fazendo um grande campeonato aqui e, meu, o peso que tem essa camisa, é óbvio que o telefone vai tocar e outras equipes, só que que eu falei, se for uma coisa boa, né, para ambos, para a Portuguesa, né, também, no caso de me emprestar, a gente poderia estar conversando, subindo aqui para o Paulistão, por que não, né, renovar o contrato para o Paulistão, ser emprestado para jogar um brasileiro, dar continuidade, né, fazendo números, jogando, dando sequência e retornar para o Paulistão novamente aqui, né, então a gente não sabe como vai ser o desfecho, né, eu quero cumprir meu contrato, eu tenho contrato até novembro, caso não apareça, eu vou cumprir aqui e vou buscar também o título da Copa Paulista, né, cumprir esse contrato e voltar em busca também desses objetivos traçados, né, para recolocar a Portuguesa no cenário nacional. Show de bola. E nós torcemos, né, para que a Lusa volte aí para o cenário nacional, como você falou. Torcemos para que com a sua ajuda, com a ajuda de todo o elenco, né, a gente volte a ver aí a Lusa despontar aí no topo, porque é um time que tem um carinho, acredito que de todos os paulistas, né? A gente brinca que tem aquela rivalidade porque, claro, tinha embates no Campeonato Paulista, como eu disse, eu ia em jogos contra a Lusa, mas sem dúvidas a queda da Lusa, né, como o Caio falou anteriormente, até a Série D, enfim, acabou afetando nós paulistas que gostamos de futebol. Então a gente torce muito para a Lusa aqui e tenho certeza que não é só a torcida da Lusa que está torcendo aí para vocês terem sucesso nesse projeto, né? A gente também.
Obrigado, agradeço. Foi bem dolorido, né? Essas questões, né? No passado da Portuguesa, acho que todo mundo sentiu. A Portuguesa é um clube que todo mundo tem um carinho gigantesco, né? Por nomes de jogadores que passaram por aqui. Então, pela história que teve, então todo mundo simpatiza muito com a Portuguesa, né? E nós vivenciando o dia a dia daqui, a gente começa a entender um pouco mais, né? Visitando o museu, conhecendo a história da Portuguesa, meu, é uma coisa que é surreal a grandeza que é a Portuguesa, né? Muita gente está de fora, não entende o que é isso. Só nós mesmo passando aqui, jogando, a gente sente, né? Que essa camisa realmente é muito pesada e ela não pode permanecer por mais tempo na Série A2 e sem a divisão no cenário nacional, né? Então a gente vai lutar com todas as forças aqui para a gente poder recolocar ela o mais rápido possível no lugar dela. Perfeito. E para mim o assunto Lusa, né? Já está encerrando a live. Eu tenho uma última pergunta que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Eu não vou conseguir terminar a live sem fazer essa pergunta. Você falou que não tem empresário. E eu acho muito interessante isso. Eu escuto muita gente, até na imprensa, falando: porque o empresário está pressionando, o empresário isso, o jogador não renova por conta do empresário. É melhor você não ter um empresário, você que não tem, é melhor você não ter um empresário ou você sente falta de um empresário na sua carreira? Olha, em alguns momentos você acaba sentindo falta, né? Como eu disse para você, hoje em dia o futebol é muito número, né? Então, enquanto você está jogando, você está sendo visto e as pessoas hoje em dia te contratam através de números, né? Quantos jogos você fez, se você está em atividade ou não. Então, aqueles que não vêm jogando muito, que não tem empresário, acaba sendo um pouco mais complicado você dar sequência, né? Então, nesses momentos assim, ajuda bastante. O empresário abre as portas, tem muito contato, então isso acaba ajudando a não deixar, né, o atleta ali parado. Até porque não é interessante para ele também deixar um atleta dele parado, né, para dentro da empresa. Mas no meu caso, cara, assim, acho que ultimamente eu venho jogando, fazendo números, graças a Deus, por onde eu passei, eu fiz amizades, conheci pessoas, treinadores, então a gente sempre acaba conversando, né? Então, assim, eu estou muito feliz aqui onde eu estou. O empresário, às vezes, realmente ajuda bastante, né, para você poder dar um passo a mais, através de uma negociação, que às vezes envolve algumas outras coisas. E o empresário tem um pouco mais de jogo de cintura, de poder conversar, de poder negociar. Ou como você disse, às vezes tem aquela pressão, o jogador não quer renovar, mas muitas vezes o empresário já está vendo outra situação que possa ser melhor. Então, assim, o empresário tem um papel fundamental dentro da carreira de um atleta profissional, né? No meu caso, não é por opção, né, que eu estou sozinho, que realmente eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com nenhum empresário, mas eu estou feliz, cara, estou feliz onde eu estou, onde eu cheguei e pretendo continuar. Se aparecer, abrir as portas, aparecer alguém que possa também futuramente tá trabalhando, a gente vai sentar, vai conversar, senão eu vou continuar trabalhando aqui e seguir da mesma forma com que eu cheguei até a Portuguesa, que é trabalhando, se dedicando, honestamente, fazendo amizades, que o futebol tem bastante disso também, de você ter esse network, onde você passar, você ser sério, trabalhar com honestidade, que sempre, onde um ou outro for, sempre vai acabar lembrando de você. Com certeza. E, Gustavo, tem mais alguma pergunta ou vamos deixar o Tomazella descansar, porque amanhã tem treino, ou você vai prender ele aí mais um pouquinho com a gente? Eu acho que a gente já extraiu toda essa experiência do nosso paredão aí da Lusa. Vamos deixar ele descansar para conseguir, né? Tem jogo dia 19, tem jogo da Lusa, deixa ele descansar aí. Tomazella, já agradecendo, muito obrigado por ter aceitado o convite novamente. Foi um papo muito bom, assim, uma ideia muito legal de trocar. A gente aprendeu muito, né, com a sua experiência, sobretudo no futebol paulista, e acredito que até quem já é profissional, quanto quem busca aí esse sonho de se tornar um jogador profissional, pode tirar muito aqui dessa live com a sua experiência. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço, Gustavo, Caio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Estarei à disposição sempre aí para a gente poder bater um papo. E muito obrigado, é um tempo muito válido. É sempre bom conversar, falar, passar um pouco dessa nossa vivência nossa dentro do futebol, né? Para quem possa acompanhar aí, tirar um pouquinho que seja aí dessa nossa conversa e tirar alguma coisinha ali para poder levar. Então, fico feliz em poder participar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado também pelo convite. Faço das palavras do Gustavo as minhas também. Muito obrigado novamente e espero que nos encontremos em novas oportunidades também, quem sabe na Lusa, conquistando cada vez mais acessos ou em outras equipes também. Foi um prazer recebê-lo, Tomazella. Muito obrigado, boa sorte. Esse vídeo ele vai no ar na quarta-feira, que é no dia 23. Então a Lusa já vai conhecer o adversário dela e você vai estar numa semana muito importante, se preparando ali nas quartas de final da 2, brigando ali pelo acesso para a Elite Paulista. Então já vou te desejar boa sorte nessa fase final e muito obrigado pela entrevista de hoje. Pô, valeu, Caio. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Como eu disse, é um prazer imenso para estar podendo bater esse papo aí com vocês. E agora vamos focar nesse jogo de sábado e nesse próximo mata-mata aí que vai ser um jogo chave aí para a gente conseguir aí buscar os nossos objetivos. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. E você que é torcedor da Lusa, torce para outras equipes também, está acompanhando esse papo, ó. Estamos tendo bons números aqui, só que estamos com poucos inscritos, não estamos tendo boas curtidas. Também é pecado do apresentador que esquece dessas informações importantes. Mas, enfim, curta, compartilha, passa para o amigo lusitano ou para o amigo que torce para outra equipe que gosta de futebol, para o seu amigo goleiro. Resenha tá muito boa com o Tomazelli. Então, muito obrigado. Até a próxima. Quem sabe esse mês ainda teremos outro Tabela Talks com outro jogador de outra equipe. Estaremos abrangendo todas as equipes do futebol brasileiro. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês aí.